O texto que tomaremos por base é o texto que fizemos a leitura devocional. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Os irmãos, as irmãs permaneçam com suas Bíblias abertas nesse texto, pois por alguns minutos procuraremos tirar lições desse texto. Diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tema da reflexão desta manhã é o seguinte: na casa de Zaqueu. Zaqueu é um destes personagens bíblicos que de uma forma ou de outra nós já ouvimos algum estudo, alguma pregação, músicas que foram feitas também mencionando Zaqueu, e hoje nós procuraremos também se colocar naquela situação tal qual o texto aqui menciona. Vamos analisar primeiramente o nome e condição social. É muito importante em cada leitura bíblica, quando menciona pessoas, que a gente analise e veja se está dito o nome da pessoa. E em Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2, nós encontramos claramente descrito o nome deste homem. O versículo 2 diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Então nós estamos falando deste personagem chamado Zaqueu. A segunda coisa dentro desses dois versículos é a condição social de Zaqueu. Fala de sua profissão.
chefe dos publicanos, e sua condição social era um homem rico. E o que era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. E no caso, Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Um outro fato interessante no versículo 1, Lucas 19:1, é a respeito da cidade de Jericó. Veja o que é que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó, uma cidade neste contexto aqui, que pertencia a Israel, mas antes da terra prometida ser conquistada, Jericó pertencia a Canaã, e o povo ali era um povo cujo comportamento era completamente diferente do que Deus estabelecera para o seu povo. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 30, fala de algo ligado a Jericó. Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Hebreus 11, 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Portanto, era uma cidade murada, e era uma cidade que pertencia a um outro povo, que não o povo de Deus, e fora conquistado exatamente na promessa que Deus havia feito ao povo judeu. Mas voltando para Zaqueu e focando exatamente agora no objetivo deste homem. Este homem tinha um sonho, tinha um objetivo, tinha um desejo. E em Lucas 19:3, a parte A do versículo diz: e procurava ver quem era Jesus. Nós não sabemos quem falou de Jesus para Zaqueu. Ele poderia ter conhecido Jesus através da fama, ele poderia ter conhecido Jesus através de Mateus, que também era um cobrador de impostos e era um dos apóstolos, mas nós não sabemos o que despertou em Zaqueu o interesse de ver Jesus. E interessante aqui é que ele não estava nem pensando em levar Jesus para a casa dele. Ele não estava pensando em ver um milagre. Ele não estava pensando em nada disso. Ele apenas tinha o desejo de ver quem era Jesus, quem era aquela pessoa, quem era aquele personagem. Mas aí, para que esse objetivo fosse alcançado, ele teria que atravessar alguns empecilhos. O que significa empecilhos? Significa obstáculos. E o texto, Lucas 19:3, a parte B, diz 2 obstáculos que Zaqueu teria que ultrapassar para ver Jesus. Primeiro, a multidão, e segundo, a pequena estatura de Zaqueu. E Jesus,
passando naquela multidão, e a pequena estatura de Zaqueu o impedia para saber quem era dentre aquela multidão, quem era dentre aqueles homens, quem era Jesus. Ver quem era Jesus. E aí ele tomou algumas atitudes para vencer estes obstáculos. Lucas 19, versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aqui nós queremos logo tirar algumas lições para as nossas vidas como cristãos. Evidentemente que nós vemos Jesus através da fé, Jesus espiritualmente em nossas vidas, mas para que nós trabalhemos para Jesus, também existem muitos obstáculos, e muitas vezes nós colocamos como desculpa para fazer o nosso trabalho adequadamente, como deve ser feito. E esses obstáculos, eles existem para todos os cristãos, existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro. Mas temos que, a exemplo de Zaqueu, criar circunstâncias, criar estratégias para vencer os obstáculos, porque nunca devemos esquecer que o foco da nossa vida, o foco de nossa existência, chama-se Jesus. Jesus, ele é o centro através do qual toda a nossa vida passa a girar. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante a respeito de Jesus, e que está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então todos os obstáculos na vida do apóstolo Paulo, de que ordem fosse, ele superou, exatamente por causa de Jesus. Porque para mim o viver é Cristo. E esse objetivo, esse foco, nunca nós como cristãos devemos perder de vista. Obstáculos até nós chegarmos no céu, teremos. Obstáculos para não frequentarmos o templo, obstáculos para não nos comportarmos adequadamente como cristãos, obstáculos quando um cristão ele vai para uma universidade e tem que se confrontar com professores que vão bater de frente com a nossa fé, obstáculos por problemas de saúde, obstáculos os mais diversos possíveis, mas tomando como exemplo aqui Zaqueu, que ele tinha um foco, e o foco de Zaqueu não era nem que Jesus fosse na casa dele, era apenas ver quem era aquele homem, mas ele criou atitudes, ele tomou atitudes, criou estratégia e venceu os obstáculos. Subiu em uma figueira, porque ele sabia que subindo numa árvore, por maior que fosse a multidão, ou por mais altos que fossem aqueles homens, ele iria ter condições de ver Jesus, porque ele era de pequena estatura.
Mas nos versículos 5 e 6 de Lucas 19, aí Zaqueu tem uma surpresa agradável, uma surpresa que não estava dentro do seu roteiro, dentro da sua agenda, dentro do seu radar. Ele não havia pensado nisso. Que de fato ele não havia pensado nisso. O texto diz que ele queria apenas ver Jesus. O texto não diz que ele queria que Jesus fosse para a casa dele. Mas aí a gente vai ver a iniciativa de Jesus. Lucas 19, 5 e 6. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, interessante que Jesus tinha uma multidão do seu lado, mas deu atenção àquele homem em cima da árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu. Interessante que Jesus já sabia o nome dele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Júbilo significa algo no íntimo de uma pessoa, que foi expresso aqui por essa palavra, e que júbilo significa um sentimento de grande alegria. Ora, Jesus foi muito além do que eu queria. Eu queria apenas vê-lo. Ele agora vai ser meu hóspede. Ele agora vai na minha casa. Ele agora vai me visitar. E se nós pararmos para pensar, e nessa semana eu pensando a respeito disso, como, e aí os cristãos de um modo geral, a respeito da ingratidão, como muitos cristãos têm sido ingratos com Deus, têm saúde, tem o ar, tem o alimento, a preservação da vida, atravessando toda uma pandemia, recursos materiais, mesmo poucos, mas tem. Mas o que é que se vê? A ingratidão, a reclamação, a murmuração em relação a tudo. E isso é uma ingratidão com Deus. Já imaginou a dádiva de nós estarmos aqui reunidos, prestando um culto que só a Deus somos devedores, presencialmente, mas aquelas pessoas que estão do outro lado, lá da telinha, através das redes sociais, são corações que estão batendo, são vidas que em muitas circunstâncias, uma palavra muda determinada coisa, que aquela pessoa que estava desesperada, ao ouvir aquela palavra de Jesus, muda o seu pensamento e não faz mais. Então, Zaqueu, ele expressou aqui uma alegria, de uma gratidão incomensurável. Só Deus poderia mensurar
o júbilo, a alegria. Quanto tempo Zaqueu passou até o momento que alguém falou de Jesus? Até aquele momento de Jesus passar por Jericó. Quanto tempo? Não sabemos. Mas ele aproveitou a oportunidade. E aí, Jesus fez muito mais do que Zaqueu estava esperando. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E aí nós vamos agora para o versículo 7. E vamos destacar duas coisas. A primeira coisa, a condição espiritual de Zaqueu. E que é verdade o que diz aqui. Zaqueu era um homem pecador. Como toda aquela multidão, era uma multidão de pecadores. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não era uma multidão de santos, não era uma multidão de pessoas que tinham se convertido, estavam seguindo Jesus. Mas o objetivo de Zaqueu era diferente, e Jesus notou não, tinha convicção, porque Jesus é onisciente. E o que ocorreu com a multidão, que já era um empecilho anterior, tornou-se um empecilho agora na crítica. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ora, Jesus sendo criticado por aquelas pessoas que estavam testemunhando aquele fato de Jesus ter ido na casa ser hóspede de um homem pecador. E aí nós vamos extensivamente colocar o mundo como uma grande casa. E Jesus desceu para ser hóspede desse mundo pecador. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na realidade, o mundo como uma grande casa, Jesus veio e durante 33 anos foi hóspede, e no lugar de pessoas de corações duros, como ainda hoje é, mas não somente lá, mas no mundo todo. Mas aquele local era o quê? A nacionalidade, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus ele veio para ser hóspede de uma humanidade pecadora mesmo. E naquele caso era um micro, era uma casa e um homem, que representa toda a humanidade. Zaqueu era um homem pecador, não era um santo não. E precisava de Jesus. E agora nós vamos para o resultado daquele encontro com Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Nós não sabemos o que Jesus disse para Zaqueu. Nós não sabemos se Jesus quis saber a respeito da profissão de Zaqueu. Mas Zaqueu, você é chefe daquele grupo de pessoas mal vistas em Israel, que eram os publicanos, cobradores de impostos. Jesus não quis saber disso não. A gente não sabe o que de fato Jesus disse a Zaqueu, porque o texto não diz, mas diz o resultado. E qual foi o resultado?
Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, e veja o tratamento, Senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu, ele revelou para Jesus ali uma mudança radical no seu comportamento. Jesus, o texto não fala, Jesus não disse, olha, dá metade dos teus bens para os pobres. Mas interessante que o primeiro grupo de pessoas que Zaqueu pensou foi exatamente os pobres. E ele pensou também em sua riqueza. Ele não deu toda a riqueza, ele deu a metade. E disse mais, que se ele tivesse cometido alguma fraude, se ele tivesse roubado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Em outras palavras, roubei uma, mas agora eu vou restituir 4. E ele diz isso tudo para Jesus, expressando uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. E aí nós vamos agora para Lucas 19:9, que eu intitulei Um Pecador Salvo. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Aonde Jesus chega a salvação. Rememorando, ali era a casa daquele pecador, mas Jesus veio ao mundo para que nós fôssemos salvos. Então Jesus diz para Zaqueu: hoje, Zaqueu, veio a salvação a esta casa. Figurativamente, a presença de Jesus ali, a presença da salvação. Mas, factualmente, salvação de quê? Zaqueu era um homem rico, portanto não era salvação do bolso. Zaqueu não estava doente, portanto não era salvação do físico. Que salvação era essa? Só nos resta uma alternativa. Zaqueu, a partir daquele momento, era um salvo e também um cidadão do céu. E salvo também do poder do pecado. Ele poderia continuar como chefe dos publicanos, poderia continuar exercendo a sua profissão, mas depois de Jesus, a vida de Zaqueu mudou. Os olhos de Zaqueu não estavam mais agora no dinheiro que ele cobrava de impostos daquele povo. O ser inanimado chamado dinheiro não exercia mais o fascínio na vida de Zaqueu. Ele agora tinha mudado sua forma de pensar, sua forma de falar e sua forma de agir. E Jesus foi que disse, foi o pastor Gilmar. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Figurativamente, Abraão, o pai da fé, um amigo de Deus.
ele agora fazia parte também desta família, a família de Deus. E por último, a missão de Jesus. Ele estava cumprindo a sua missão ali na casa de Zaqueu. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas foi achado por Jesus. A multidão estava pouco se incomodando por Zaqueu. E quando Jesus foi na casa dele, Jesus ainda foi criticado por conta disso. Então que nesta manhã a gente reflita a respeito dessa história belíssima de um salvo na casa de Zaqueu. E Deus mandou Jesus para o mundo. O mundo é a nossa casa. E quando nós aceitamos Jesus, a salvação entrou no nosso coração, entrou na nossa vida. Nosso comportamento é diferente. Portanto, o nosso foco é Jesus. Ele é o nosso foco. Quando a gente sai de casa e vem para a igreja, o foco é Jesus. Quando a gente sai na segunda-feira para trabalhar, todas as nossas atitudes também devem ser dirigidas por Jesus. Quando a gente vai para uma universidade, para uma escola, para qualquer outro lugar, o foco é Jesus. Ele é o centro de nossas atenções, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Jesus é a razão da nossa existência. E para concluir, por que isso é tão verdadeiro? Qual o maior interesse de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem em seu coração? Qual foi o objetivo de Zaqueu? Ver quem era Jesus. E qual é o nosso objetivo quando morrer? Chegar no céu. É ver quem? É ver quem? Jesus. Então aquele objetivo de Zaqueu é o objetivo de toda a humanidade. A gente vê frente a frente quem nos criou, quem nos deu vida. Aqui a gente está vendo nossos semelhantes, porque todos nós saímos da mesma fonte. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai estar na fonte. Aquele que nos fez, aquele que nos deu vida. Por isso que o foco da nossa vida é Jesus, porque Ele é Deus. Tudo mais é secundário diante do foco. E Jesus disse isso. Mateus 6:33, que cada um de nós deve saber de cor. Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a prioridade. E Jesus disse, está lá, Mateus 6:33. Não existe nada mais prioritário na nossa vida do que Jesus, não. Não existe. E quando a gente vê uma pessoa dentro do caixão, a gente sente que é verdade isso. Está ali a pessoa dentro do caixão, rico, pobre, branco, preto, morando no Jordão, morando em Boa Viagem, morando nos Estados Unidos, morando na China, no Japão. Está lá, um morto. E tudo que ele produziu ficou ali. Então que nesta manhã a gente aprenda, porque um dia Jesus visitou a nossa casa.
a nossa casa, chamado planeta Terra. Ele visitou. E aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador, terão essa mesma resposta. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que Deus, pois, nos abençoe e a gente cada vez mais sinta prazer em estudar a palavra de Deus. Amém.